Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa jornada pelo estudo das alusões, dos símbolos e das imagens da profecia, nos concentrando especialmente na história de Sadraque, Mesaque e Abednego e sua conexão com Apocalipse 13. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Já estamos todos aqui preparados para conversar com você sobre esse tema tão importante da Palavra de Deus. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia e por amar as Escrituras, por amar o ensino da Bíblia, por acompanhar esse programa cada semana. E você sabe, esse programa é composto por amigos queridos que vêm aqui aos estúdios da TV Novo Tempo para compartilhar conosco os insights preciosos que eles têm da Palavra de Deus. À minha direita, meu amigo Gabriel. Pastor, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado novamente. Pastor Gomide, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom ter você aqui também. Recíproca verdadeira. Pastor Nastrini, bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado. É um prazer sempre estarmos aqui. Vai ser o Gabriel agora, né? Gabriel, ora para nós, por favor. Oremos. Pai Santo, em Tua presença nos colocamos neste momento para suplicar o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito na abertura da palavra. Isso é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Gomide, ao longo dessa temporada, a gente está estudando os símbolos, as imagens, as alusões ou citações do Antigo Testamento que compõem os textos proféticos, especialmente Daniel e Apocalipse. Algumas histórias têm sido destacadas aqui. Na semana anterior, por exemplo, a gente viu aí Ruth e Esther, né, como mulheres que ajudam a gente a entender o papel da mulher, o símbolo da mulher na profecia. E hoje vamos ver a história especialmente de Sadraque, Mesaque e Abednego como precursores dos eventos finais. É como se a experiência que eles tiveram lá em Babilônia, ela pudesse sintetizar a experiência do povo de Deus, em especial no tempo do fim. Uhum. Bom, nós temos ali a estátua, né, no capítulo 2, onde Deus começa a mostrar para o rei a sucessão dos reinos, né? Nabucodonosor, numa certa atitude de desafio a Deus, ele faz a estátua toda de ouro para dizer, não, meu reino não vai passar. Não é só a cabeça. Os outros não vão suceder Babilônia, ele vai perdurar. Isso era um desafio a Deus. E, é claro, ele ainda estava no início ali, né? Tudo quanto nos é revelado em termos de Nabucodonosor, ele vai nessa caminhada e no fim, pelo menos, parece que ele morre salvo, né? Aceitando ali a autoridade divina, inclusive concernente à história e à sucessão dos reinos, não é? No capítulo 3 é apresentado, então, a história dos companheiros de Daniel. Não é descrito onde Daniel estava, possivelmente ele estava em alguma viagem, talvez, a mando do rei, ou o reino era grande. E os amigos, então, eles são chamados a adorar agora essa estátua que é estabelecida ali, se prostrar e prestar continência e adoração àquela estátua e reconhecimento de que a revelação do capítulo 2 realmente não se cumpriria, né? Por esse desafio aí do rei. Mas nós, ao vermos o relato bíblico aqui no capítulo 3, a gente pode imaginar assim, um campo bem grande, todos se ajoelham e de repente 3 aparecem, porque eles não se ajoelham, eles se recusam a prestar adoração a Nabucodonosor e a sua estátua, né? Reconhecer. E então fica patente. O rei, então, os chama para uma, entre aspas, prestações de contas e sabendo da revelação, através já do que Daniel já havia, ele não vai imediatamente para os destruir. Ele fala, olha, eu vou dar uma chance para vocês. Então eles dizem, olha, quanto a esse negócio, não é necessário que o rei
faça novamente uma tentativa, porque nós não vamos adorar a sua estátua e não vamos nos prostrar. Não vamos adorar os seus deuses. E Nabucodonosor fica furioso e diz que se eles não fizessem, eles iriam para a fornalha. Eles falam, olha, a fornalha está ali, em outras palavras, né? Uma linguagem simples. Pode nos jogar. Se a intenção é essa, nos amedrontar e nos fazer prostrar, pode jogar, porque a gente não vai prostrar. Agora, o nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas se Ele não quiser livrar, saiba, o rei, que nós não vamos nos prostrar. Então, não adianta tocar a música de novo para que a gente possa, né, ter uma segunda chance. Nós não queremos uma segunda chance. Em outras palavras, nós vamos continuar fiéis a Deus, não é? Porque nós cremos que Deus está adiante, que não existe outro ser que mereça adoração. E também, isso é reportado ali no Novo Testamento, né? A experiência dos primeiros cristãos ali que foram perseguidos e se recusaram, mesmo em detrimento da própria vida, a adorar a um falso Deus, adorar ao imperador, ou se prostrar e render. Eles tinham a mesma mentalidade. A gente poderia também expandir e apenas citando, a gente vê o mesmo comportamento nos reformadores, né? Porque eles tinham o mesmo calibre moral, tinham a convicção de que Deus estava no controle. E a despeito deles perderem, não é, essa preservação física ou a morte vindo sobre eles, permaneceriam fiéis, né? Isso é inspirador para nós. Muito bem. Gabriel, Daniel 2 é um texto muito importante das Escrituras, porque, como já foi bem colocado em episódios passados, especialmente pelo pastor Nastrini também, e a gente também entrou nisso, que apresenta uma espécie de balizamento para o entendimento da profecia, especialmente por oferecer um método de interpretação da profecia. O próprio Daniel, que é o intérprete dessa profecia, o intérprete profético dela, ele vai dizendo que a profecia apocalíptica, como ela aparece em Daniel, ela deve ser sequencial na história, né? Um reino sucede a outro. Então, não existem saltos nem para o passado, nem para o futuro. Há uma linha histórica que é seguida e a estátua de Daniel 2 nos apresenta isso, né? Isso é muito importante nós ressaltarmos e nós chamamos esse método de interpretação de método historicista, né? Que entende que as profecias se cumprem na história. E tem algo importante também a falar sobre isso, sobre a importância das profecias. Às vezes eu paro para pensar, se eu não fosse cristão, não acreditasse na palavra de Deus, o que me faria dar crédito a ela? E duas coisas me vieram à mente. Uma delas foram as profecias. Por quê? As profecias são um apelo gigantesco à razão humana. É uma evidência fortíssima de que a Bíblia está falando a verdade. Por quê? Profecias dadas há milênios atrás, se cumprindo ao longo da história de forma precisa. Como não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus de fato se revelou nesse livro? E o segundo ponto que para mim é conferidor de autoridade à palavra de Deus é a experiência. É lê-la, aplicar o que ela diz, conhecer a quem ela revela a Deus e ter comunhão com Ele na vida prática. Ou seja, a experiência cristã, ela também é comprobatória. Ao ver Cristo agindo em minha vida, ao ter comunhão com Ele, ver a transformação que Ele realiza em nossa vida, isso é outro elemento que legitima a palavra de Deus. E, de fato, quando nós olhamos hoje, por exemplo, para o tempo em que vivemos, para a Europa, né, que nós entendemos se tratar dos pés da estátua, que é composto ali por 10 dedos e a mistura que compõe eles tanto é ferro quanto barro, a Europa, vez após vez, tenta se unir. Tentou no passado, no Sacro Império Romano-Germânico, Napoleão, Hitler tentou, de certa forma, também fazer isso, e aquele continente não se une. Mais anteriormente ainda, tentaram se unir por casamentos, alianças, mas a profecia tem se mantido o quê? Firme. E mais recentemente, a União Europeia parece estar se esfacelando. Houve o Brexit, a Grã-Bretanha saiu do bloco, e a profecia, mais uma vez, se mantendo em pé,
e demonstrando que Deus, aquilo que Ele disse, é verdadeiro e acontecerá conforme revelado. Você falou de casamentos aí, é uma realidade mesmo, né? Por exemplo, a monarquia inglesa, que é a mais badalada monarquia do mundo, né? É uma monarquia cujos membros são majoritariamente ou em grande parte descendentes de alemães. Germânicos. E na Segunda Guerra Mundial estavam opostos, os alemães e os britânicos, não é? As duas potências que competiam ali pela hegemonia na Europa. Veja que o casamento envolvendo essas nações não foi suficiente para uni-las. Você pode avançar, essa mesma família também estava presente na Rússia, que também, não é, com a União Soviética, também estava em outro lado, ou no outro lado do conflito aí na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o casamento, que é previsto na profecia como uma tentativa de unir esses povos, não foi suficiente. Como você disse, é uma comprovação histórica também da profecia. Nastrine, vamos lembrar de Daniel 2, esse grande elemento, né, que favorece a interpretação historicista da profecia. Daniel 2 é chamado, como eu tenho dito, o gabarito, né? Que pode ser o calibrador das outras. Alguns me chamam aí de apêndice calibrador, né? É o apêndice calibrador de todas as outras profecias. Eu ia falar, mas deixei você falar, isso aí porque é seu, né? Então, na realidade, quando você tem esse gabarito de Daniel 2, se você não foge a ele, você pode facilmente ir interpretando os outros capítulos subsequentes, porque o historicismo, ele tem uma modalidade, como já falamos aqui em outras lições, que se chama recapitulacionismo. É como um zoom que vai abrindo nas profecias subsequentes ao capítulo 2. No 7 acrescenta detalhes que o 2 não apresentou, o 8 fala de reinos e o nome deles, depois de Babilônia, né? No carneiro e no bode, que é Medo-Pérsia e Grécia. Então, esse é o modelo dentro do método historicista. Agora, seria bom colocar também, pastor Vinícius, a questão de que existem outros métodos de interpretação dentro do cristianismo. Bom. Nós adotamos o historicista, que é o contínuo histórico, quer dizer, os limites da história, quando entrou o pecado, até o pecado ser exterminado, são os limites da profecia. A Bíblia diz que, havendo profecias, desaparecerão, né? Então, quando a história acabar de pecado, não precisa mais profecias. E aí, o cristianismo em geral, eles têm praticamente 4 métodos de interpretar profecias apocalípticas, que são profecias de Daniel e Apocalipse maiormente, excetuando o capítulo 24 de Mateus, que também é apocalíptico, e o 21 de Lucas, e um ou outro em Joel, capítulo 2, etc. Mas, enfim, maiormente são esses 2 livros. Existe um método chamado preterista. Ele foi idealizado por um homem jesuíta, estudioso, chamado Luiz Alcazar, no século XVI para o século XVII, e início ali do século XVIII foi quando se firmou mais esse método. Luiz Alcazar foi o grande defensor, dizendo que tudo o que aconteceu aqui, principalmente no Apocalipse, não foi com Roma papal, mas aconteceu com Roma imperial, até o 5º século depois de Cristo, 1500 anos atrás. Depois dele, veio um outro homem chamado Francisco Ribeira, e junto com Belarmino, eles idealizaram o contrário do preterismo, que seria o futurismo. Então, nenhuma das profecias de Daniel e Apocalipse se cumpriram. Algumas de Daniel se cumpriram, mas foi algo ali perto da vinda de Jesus, e todas as outras se cumprirão nas dispensações. Aí vem o dispensacionalismo dentro do futurismo, né? Com Darby e Scofield, e joga todas as profecias para acontecer perto da volta de Jesus. Aí entra arrebatamento secreto, período pré-tribulacionista, 7 anos antes da vinda de Cristo vão acontecer alguns eventos como o sionismo, Israel volta a ser o povo de Deus novamente no mundo, etc, etc. Então, além desses 2, tem também o historicista, que é o nosso método, a profecia se cumpre ao longo da história,
E há agora um método chamado idealista, né? Que é você espiritualizar. O que é que me traz de relevância espiritual a profecia, né? Então, o idealismo tem estado aí até mesmo num grau avançado de teólogos, né? Eles têm colocado o idealismo. Então, para nós somos intérpretes da profecia pelo método historicista, mas o modelo é o recapitulacionismo. Então, em Daniel 2, o que aparece? Por isso que ele é o apêndice calibrador das outras profecias. Porque Daniel 2 aparece a estátua de Nabucodonosor, dividida em 4 partes, e os pés em parte de ferro, parte de barro, né? E daí, ele diz assim para o rei: esse foi o sonho do rei, mas eu vou dar também a interpretação. Tu és a cabeça de ouro, depois de ti virá um outro que será inferior ao teu, depois um terceiro reino que vai dominar o mundo, e depois um quarto reino, semelhante às pernas de ferro. Então aí você tem Babilônia, mais ou menos 605 a 539, 538, né? Medo-Pérsia, 538 ou 539 a 331. O Império Grego, você tem 331 a 168 a.C. E o Império Romano, 168, foi o mais longevo deles, né? Até 476 depois de Cristo. Mais de 600 anos o Império Romano, né? Interessante é o fato de que Deus diz que assim como o ferro e o barro não se ligam, vocês estavam falando de casamento, né? Mas aqui o versículo, no capítulo 2, o versículo 43, Daniel diz assim para o rei, 2,43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então isso estava na profecia também, que os reinos após o Império Romano, que formaram das tribos bárbaras a Europa antiga, da onde saiu o mundo moderno, né? Eles não se ligariam mais como um reino totalitário, como um império, como foi Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Babilônia, mas eles se ligariam mediante casamento, né? Então é aí que o alemão casou com o inglês, não é? O inglês casou lá com o francês, o russo, né? O russo, etc. Mas como nação, como colocou Gabriel, veio Mussolini, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, mas nunca conseguiram. Agora, qual é o ponto aqui crucial dessa história? O ponto é que, no futuro, essa sequência ininterrupta terminará. E nessa interpretação historicista, a pedra aqui significa o reino de Deus. Vem uma pedra, bate nos pés da estátua, essa história é muito conhecida, né? E daí então enche em um grande monte e se transforma no reino de Deus. Por que a pedra? Só terminando essa parte. Quando você vai a Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, né? Então lá Lucas está descrevendo que a pedra é a Jesus Cristo, a pedra angular, né? Não há outro nome embaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Essa é a pedra que Jesus se tornou, a pedra angular da edificação do cristianismo e do reino de Deus. Amém. Que Deus seja louvado. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Obrigado pela sua companhia e a sua presença conosco. Uma dica do coração. Eu tive o privilégio de escrever a revista Esperança, edição Céu ou Inferno, no qual estamos trabalhando o tema da salvação pela fé na graça de Deus. E essa revista, ela apresenta os principais elementos que compõem a doutrina da salvação. E eu menciono para você aqui, por exemplo, a lição 1 vai falar sobre o pecado, a origem do pecado e qual a solução para esse problema. Você sabe que só existe salvação porque existe o problema do pecado. Vamos falar também sobre o tema do inferno, que é o destino para aqueles que não querem
a salvação provida por Cristo. Também vamos falar sobre a morte substitutiva de Jesus na lição 3. O título é Em Meu Lugar. Jesus morreu no nosso lugar e vamos elaborar na Bíblia quais são os elementos que comprovam esse fato e como isso tem importância na nossa vida. Vamos falar sobre a doutrina da justificação pela fé. Esse é o tema central das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, na teologia do apóstolo Paulo, apresentando a maneira pela qual nós podemos ser salvos mediante a fé. Vamos falar também sobre a fé, reservar a fé e estudar esse conceito na Bíblia, porque ele é muito profundo e muito importante. Vamos falar sobre a santificação, a justificação e a glorificação na Bíblia. Justificação, santificação e glorificação como as três partes da salvação. Vamos ver a salvação no contexto do santuário e, finalmente, a salvação dentro do contexto do grande conflito, que é a grande história narrada na Bíblia. Tudo isso nesta revista gratuita para você, que você tem acesso só mandando uma mensagem. Então, deixa eu te dar uma dica do coração. Para tudo que você está fazendo agora e manda um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela. Operadora 12 98244 4449 é o telefone que você tem o nosso contato para preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum para você como oferecimento de Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando aqui sobre o tema. Nós estamos vendo como o profeta Daniel nos ajuda a interpretar as profecias. Daniel capítulo 2, por exemplo, começa a profecia que dá base para o entendimento historicista das profecias, ou seja, o estudo do cumprimento ao longo da história das profecias apocalípticas. Na pergunta número 2, Wellen, nós vemos aí a estátua toda de ouro que o rei Nabucodonosor erigiu ou exigiu que fosse adorada. Veja que no capítulo 2 de Daniel, ele teve um sonho em que só a cabeça da estátua era de ouro. Então, as outras partes com metais diferentes representavam que haveria uma sucessão de reinos. Ao fazer no capítulo 3 uma imagem totalmente de ouro, a ideia que está revelada aqui é que o rei imaginava que ele não cumpriria o projeto de Deus para o mundo. Lembra que a profecia da sucessão dos reinos é o projeto de Deus para o mundo. Mas ele diz, não, eu vou subverter o projeto e não só a cabeça da estátua vai ser de ouro, ou seja, não só um período para a Babilônia, mas toda a história pertence à Babilônia. Satanás, ele revela uma característica, assim, para nós até estúpida, né? Que a profecia está aqui, ele conhece o poder de Deus, ele sabe que ele não pode ir contra, e assim mesmo a gente vê no final ele indo contra, né? Nabucodonosor, ele revela o mesmo tipo de comportamento. Ele sabia, através da interpretação e do sonho que lhe foi lembrado, porque Deus deu através do seu servo Daniel, e por um tempo ele pode até ter ficado impressionado com isso, mas depois parece que isso passou, né? E ele então revela aqui as mesmas características de Satanás, um desafio a Deus. Porque Deus disse, não, vai haver reinos que irão suceder. E ele então desafia a autoridade de Deus. Ao fazer uma estátua completamente de ouro, ele estava dizendo duas coisas. Primeiro, o reino de Babilônia nunca passaria. Segundo, o seu reinado nunca passaria. Ele seria sempre o rei. E Deus havia claramente revelado através do profeta. Virão outros reinos que sucederão ao teu. Os metais são inferiores porque esses reinos serão inferiores, etc. Okay? Mas ele demonstra que nesse desafio para com Deus, de que a sua autoridade é superior à de Deus. Porque ali está em jogo duas autoridades. Ou Deus mantém a sua autoridade e demonstra a sucessão dos reinos, pelos diferentes metais ali na estátua, ou Nabucodonosor ganha o embate aí, né? Esse embate espiritual de autoridade, para estar à frente, não é? Deus está à frente das nações. Eu não estou dizendo que Deus não é despótico. Claro, nós já repetimos isso aqui ao longo do trimestre, que Deus deixa as pessoas decidirem, mas Nabucodonosor não seria o rei. E isso demonstra algo para nós certo na profecia. Não importa quais movimentos sejam feitos por líderes ou governantes, ok?
casamentos políticos para poder unir. O que Deus predeterminou, essas profecias não são incondicionais, elas irão se cumprir. Então, Nabucodonosor teria seu reino sucedido por outro. E as pessoas que desafiassem, não é? Essa proposição política dele de permanecer ali como cabeça e Babilônia permanecer como um único reino, elas incorreriam numa pena de morte, né? E é o que vai acontecer no final também. Será proposto um reino contra Deus e não é aqueles que desafiarem. Muitos pagarão com a própria vida. É muito significativo, Gabriel, que o rei Nabucodonosor tenha erigido essa imagem toda de ouro exatamente no campo de Dura, na planície, onde no passado, milênios antes, foi edificada a Torre de Babel, a semente da cidade de Babilônia, né? Aquela torre que foi erigida exatamente para desafiar o governo do Deus Altíssimo, né? E, de novo, no livro de Daniel, nós encontramos alguém com o espírito de Nimrod, né? Agora aqui o rei Nabucodonosor, numa atitude completamente hostil a Deus e ao seu projeto, e, como Erle colocou, mais do que isso, impondo esse projeto a todos os povos, né? Ele mandou reunir naquela planície, naquela campina, né? Representantes de todos os povos que eram sujeitos ao seu império, inclusive aqueles que serviam na corte babilônica, entre eles os 3 amigos de Daniel, para, num ato de completa subordinação a ele, Nabucodonosor, que se colocava no lugar de Deus, ele exigia que as pessoas adorassem aquela imagem toda de ouro que representaria o domínio sem fim que Babilônia teria no mundo. As medidas daquela estátua, e aqui temos um ponto de conexão com o Apocalipse muito interessante, são medidas que lembram o estilo numérico babilônico, né? Com o número 6 em destaque, né? 60 côvados de altura por 6 côvados de largura, quer dizer, ela é uma imagem assimétrica, né? E esse número aí vai ser referido de alguma maneira no Apocalipse também, quando se vai referir à marca da besta, da imagem da besta, que é 666, né? É certamente um diálogo do profeta João com o profeta Daniel para se referir a um evento escatológico futuro que vai retomar os mesmos princípios que Nabucodonosor inaugura ali. Mas é realmente digno de nota a postura fiel que 3 jovens hebreus tiveram diante da ameaça, né, da coerção do rei para que eles adorassem aquela imagem, né? E é interessante que na Torre de Babel nós temos, vamos dizer assim, um povo só, que falava a mesma língua, reunido e desafiando ao Criador, ao Senhor. Deus espalha esses povos se dividem, surgem culturas distintas. Só que agora ali na planície, em que Nabucodonosor erigiu essa estátua, ele reúne novamente esses povos para, em um ato de desafio a Deus, que é adorar uma imagem de escultura, e não somente isso, mas desafio aos planos de Deus para a história, fazer o contrário do que Deus desejava. Parece que a história vai tendo alguns elementos que se repetem, né? Exatamente. E a postura dos 3 hebreus aqui, eu acho que nós podíamos destacar, né? Porque eles permaneceram de pé quando todos se ajoelharam. A ordem do rei era o seguinte: na hora que tocar a música, todos os povos que estão aqui devem se ajoelhar diante dessa imagem. Então, eu imagino que aquilo foi um grande espetáculo, né? Todo o poder, a opulência, a riqueza da Babilônia, toda a capacidade artística, teatral deles, um grande carnaval estava certamente acontecendo ali, uma coisa muito mística, para que induzisse as pessoas àquela adoração involuntária, né? Movida pelo corpo, pelos sentidos, né? A música toca e você vai no embalo dela e já vai se ajoelhando. Ao contrário disso, 3 jovens resolveram manter sua racionalidade e, acima de tudo, a sua fidelidade ao Deus verdadeiro. E, enquanto todo mundo estava se ajoelhando diante da imagem, eles decidiram ficar de pé. Isso foi o que realmente aconteceu.
E aqui há um paralelo também, né? Enquanto o rei Nabucodonosor, ordenando construir uma estátua totalmente de ouro, desafiando o Deus eterno e o Deus supremo, os 3 jovens aqui estavam desafiando o rei. Exato. Esse é o paralelo. E eles disseram, se o nosso Deus quiser, já tinha sido colocado aqui pelo Erle antes, nós vamos ser libertados. Se ele não quiser, nós morreremos, mas nós não adoraremos. Isso remete ao 2º mandamento. Não farás para ti imagem, escultura, não te inclinarás a ela. Né? E eles, como jovens hebreus, sabiam do 2º mandamento da lei de Deus. Então, eles foram perseverantes. Há um ponto importante aqui. Desde o início, era um costume dos babilônios e de outros povos também, trocar o nome dos cativos. Eles tinham o seu nome sempre ligado a Deus, ao Deus Yahvé, ao Deus Jeová. Por exemplo, hebreus. Daniel, né? Daniel, Deus é meu juiz, ou o juízo de Deus, no caso. Ananias, Misael, novamente Elohim aí, na contração, né, de Elohim El, né? Eles todos tinham, Misael, Ananias e Azarias, eles tinham o nome ligado ao Deus Supremo. E quando eles chegaram lá, a primeira coisa que fizeram foram dar nomes diferentes. Por exemplo, Daniel foi chamado de Beltesazar, que significa o Deus Bel, que era o Deus Marduk, né? Proteja o filho. Então, a quem Daniel foi consagrado? Ao Deus Marduk, não é isso? Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Lua, né? Ou servo de Nebo, Abednego. Então, Nebo vem de Nabu, né? Que se remete a Marduk, que era o Deus babilônico que eles adoravam. Então, essa lavagem cerebral era para que os jovens não se lembrassem da sua religiosidade, mas mesmo assim eles se mantiveram fiéis. E quando nós fazemos um link aqui com terça-feira, na pergunta número 4... Talvez, se você me permite, antes de você avançar, já que você trouxe esse ponto muito interessante, o que nós vemos no capítulo 1 de Daniel, portanto, que é quando ocorre essa mudança de nomes, é Nabucodonosor exatamente se colocando no lugar de Deus. Veja que o templo de Jerusalém se representava o ponto alto da criação divina, representava o mundo sintetizado ali. E quando ele vai lá e destrói o templo, ele destrói a criação mais linda de Deus na terra, que era o encontro de Deus com o ser humano. Então ele está dizendo, esse Deus não existe. Os meus deuses são os deuses verdadeiros. Eu sou o Deus máximo do panteão paganizado da Babilônia. E aí ele vai reproduzindo atitudes que são dignas de Deus. O que ele faz? Ele troca os nomes. Então veja que foi Deus quem deu o nome ao ser humano. Adão, Eva, é Deus que dá o nome. É a autoridade divina que faz isso. E Deus compartilha essa autoridade com os pais, hoje que dão nomes aos filhos. Mas essa autoridade origina-se em Deus. Segunda coisa que ele faz semelhante a Deus, ele estabelece uma dieta, prescreve o que as pessoas vão comer. Não foi isso que Deus fez no Éden? Vocês vão comer assim, assim, assim. Então ele vai assumindo uma atitude divina. E essas coisas, tanto envolvendo a identidade que está no nome, quanto a dieta, a alimentação, elas são muito fortes para mover o coração das pessoas em adoração. Isso é muito importante. Você é aquilo que você come, você é aquilo que te nomeia. Então, se você tem um nome que te vincula ao Deus verdadeiro e agora seu nome é outro, o que Nabucodonosor queria? Desviar a atenção de adoração deles para si mesmo, tirando de Deus. Mas o capítulo 1, verso 8, diz que Daniel e seus amigos, em Daniel especialmente, decidiu firmemente não comer da mesa do rei. Ele aceitou a troca do nome, porque a troca do nome não mexia na sua essência. Você pode me chamar do que você quiser, mas eu sei quem eu sou. Sim. Agora, comer aquilo que você está mandando comer, eu não vou comer, porque quando eu como o que você está mandando, aí eu estou assimilando de fato aquilo que você quer que eu seja. Pode me chamar do que quiser, mas aqui você fala Beltesazar, mas aqui na minha mente é Daniel. Agora, a comida sacrificada a ídolos e a comida com animais impuros, essa eu não vou participar. Importante, muito importante. É importante só que pontuar rapidamente, é que no Antigo Oriente, a religião fazia parte da política de Estado. Então,
Nabucodonosor, ao fazer esse apelo religioso, agir religiosamente, ele estava também legitimando o seu poder, porque ele era um representante dos deuses. Sim. À frente desse... É o pontífice máximo. Exatamente, e isso naquele período. Não, isso aconteceu no Egito, aconteceu no período grego e aconteceu também no período romano. Era comum isso, né? Isso. Agora, esse ponto aqui da conexão que eu ia fazer, da questão 3 com a questão 4, que aparece no tema aí terça-feira agora, é a questão da imagem, né? E já que nós estamos fazendo essa interligação entre símbolos, imagens e tipos com o Apocalipse, das coisas futuras que devem ocorrer perto da volta de Jesus, a imagem aqui é central nessa questão. A adoração à imagem, né, vai ser novamente a prova para o povo de Deus no fim de todas as coisas, né? E ali, quem não adorasse era decretado como alguém passível de morte. E novamente você vai a Apocalipse, capítulo 13, verso 15, e o que há lá? Um decreto de morte para aqueles que não adorarem o sistema da Babilônia mística que vai se implantar no tempo do fim. Então, o que é a imagem da besta do tempo do fim? Simplesmente é o seguinte: quando as igrejas protestantes, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte, que é a nação maior de tudo aí no tempo do fim, né, se unirem em pontos de doutrinas que lhes são comuns e procurarem o apoio do Estado para apoiarem as suas instituições, decretando que aqueles que não adorarem o sistema e não forem submissos a ele serão réus de morte, estará formada a imagem. E é muito significativo que, do mesmo modo como em Daniel 3, os 3 jovens fiéis foram condenados à chama, à fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, no tempo do fim também haverá um decreto de morte, como você disse, contra aqueles que não aceitarem se subordinar ou se ajoelhar diante da imagem da besta. Essa imagem é uma referência a Daniel 3. Ou seja, esse poder absoluto, religioso, unilateral, que será estabelecido no mundo para impor uma forma de religião para todas as pessoas, digamos assim, violentando a liberdade de consciência e de culto das pessoas. E os fiéis vão para a fornalha, do mesmo jeito como foram. Agora tem um detalhe para a gente... A fornalha da aflição. Da aflição. É claro, é simbólico, mas é perseguição. Mas tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Eles foram para a fornalha e Jesus apareceu nela. Eles foram libertos. Jesus estava lá com eles. Em Apocalipse 14, verso 1, que é o texto que vem depois de Apocalipse 13, em que é essa descrição aí também de perseguição do tempo do fim, os 144 mil são vistos junto com Cristo no Monte Sião. Exatamente. Então, é muito claro que aquilo que aconteceu lá em Daniel vai acontecer no fim. Então, a gente não precisa ter medo da perseguição. Ela vai vir, mas nós podemos estar seguros da presença de Jesus conosco. Ele vai passar pelas chamas com aqueles que são fiéis. Essa é a sua promessa e nós confiamos nela. Vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa volta já já. Já voltamos agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E eu tenho uma pergunta especial para você, hein? Já assinou a sua lição da Escola Sabatina? A lição é uma grande bênção. Ela está na família brasileira há muitos anos. E por que não dizer mundial, né? Esse guia de estudos acompanha o crescimento, o desenvolvimento espiritual de gerações. E você sabia que existe a lição, que a gente chama aqui de lição de adultos, mas existe para todas as faixas etárias. Inclusive, se você tem um bebezinho ou um netinho que é bebê, tem uma lição semelhante a essa também para o seu bebê, para ajudar seu filho, seu netinho a conhecer a Jesus. Depois, crianças que vão crescendo também vão acompanhando com a linguagem apropriada, com o jeito certo delas aprenderem a Bíblia. Adolescentes, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. Tem para todas as faixas etárias. É uma grande bênção e você pode fazer uma assinatura. É um precinho bem barato e você tem uma bênção de Deus a cada trimestre com temas especiais da Palavra de Deus. O que você está esperando para ter a sua assinatura? Faça agora, cpb.com.br.
Bom, a gente está estudando nessa semana um tema muito forte, que é a questão da perseguição que haverá contra a igreja, que está representada já em Daniel, no capítulo 3. Werley, aqui na lição de quarta-feira, nós entramos numa temática em que a igreja cristã, já apostólica, no período apostólico, experimentou essa perseguição que estava prenunciada já profeticamente em Daniel, né? Em realidade, se a gente voltar aí bem no início, a gente vê perseguição a todos aqueles que foram fiéis, né? Abel, basicamente, foi o primeiro perseguido. E assim sucessivamente, sempre houver. Se a gente for fiel, vai haver perseguição. De uma forma ou de outra, não é? Dependendo do peso, às vezes até em questões de Estado, etc. Isso é que é permitido por Deus, vai até o ponto em que Deus permite. E também, talvez de uma certa forma, enquanto houver liberdade, enquanto houver tempo de salvação, Deus permite para que outros também, não é, se convertam. A gente viu há pouco agora, né, Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram os nomes mudados para pagãos. Eles foram perseguidos por conta da fidelidade. A igreja cristã não foi diferente, ok? Jesus foi perseguido, ele disse que perseguiriam as ovelhas, eles foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos. Com exceção de João, basicamente, todos tiveram morte violenta, né? Porque foram fiéis. Não é porque eles eram cristãos, mas porque eles decidiram ser fiéis a Deus na religião em que eles realmente acreditavam que era uma sucessão da religião judaica, ok? A questão deles é que eles foram odiados de ambos lados. Eles foram odiados pelos judeus e foram odiados pelo Império Romano também. E o Império Romano, às vezes, era o instrumento de perseguição dos líderes judeus para destruir esses primeiros cristãos. Como foi com Jesus, né? Como foi com Jesus. E a história vai se repetir nesse sentido, não é? O Império, novamente, será o braço forte usado pelo poder religioso eclesiástico, né, para poder perseguir os fiéis. Então, a perseguição aconteceu ali em Atos 12 e ela vai voltar a acontecer novamente. Houve perseguição, houve privação, prisão e a morte, né, que foi a consumação. Mas eles permaneceram fiéis, né? A gente vê aí decapitação, a gente vê apedrejamento, a gente vê crucifixão e as formas mais cruentas de morte, não é? E vai voltar a acontecer. Ellen White diz assim, aqui no Grande Conflito, na página 30, os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças para destruir o cristianismo. O que é o cristianismo para nós? Não é uma religião em si, que nós temos que ter uma adoração, uma religião. Nós precisamos entender que o cristianismo existe por causa da palavra de Deus, okay? Seguidores de Cristo. No nosso caso, nós somos cristãos adventistas. Nós cremos que a palavra de Deus ela é soberana e autoritária na nossa vida, e autoritativa, e nós precisamos ser fiéis a ela. E quanto mais fiéis formos, eu estou consciente, porque é uma revelação da palavra de Deus, também seremos perseguidos. Amém. Aqui. Um detalhe só que eu queria pontuar. Hoje nós vivemos olhando para a história do nosso planeta, de modo geral, hoje nós estamos vivendo em um período que é estranho. Ele foge um pouco à regra. Mas a que regra? Desde sempre a religião esteve imiscuída, misturada com a política. É agora nesse período em que nós estamos vivendo desde o iluminismo é que houve uma laicização do Estado. Nós vemos hoje a religião separada da política, mas nós sabemos que isso ocorrerá novamente. E quando paramos para observar os movimentos políticos que têm surgido ao redor do mundo, e isso parece cada dia mais próximo, não é? Inclusive nos Estados Unidos, o cenário que está se formando agora, né, parece que vai novamente tentar fazer uma fusão aí entre o Estado e a religião. Sim. E quando essa fusão se der, profeticamente nós sabemos, haverá então a perseguição novamente. O que aconteceu com o Estado laico é que a laicização do Estado, como você mencionou, tornou o Estado hostil à religião.
Não é? Então, uma coisa que foi muito positiva no início, essa separação entre a igreja e o Estado, porque deu liberdade para as pessoas terem sua própria religião, independente da imposição do Estado, com o progresso, né, dos anos, foi se criando, como eu disse, uma hostilidade às religiões. Ou seja, valores e princípios bíblicos foram sendo rechaçados pelo Estado. Então, as pessoas que eram livres para praticar sua religião, agora vem o Estado cerceando a sua liberdade de cumprir os valores bíblicos. Exatamente. E o Estado impondo uma nova agenda cultural sobre as pessoas. E isso promove uma reação da religião para que o Estado volte a ter poder sobre ela, para que a religião dite para o Estado aquilo que as pessoas devem seguir. Volte a ser uma força propulsora cultural, né? Alguém pode pensar, mas isso não seria bom? Isso seria ótimo se a religião e o Estado fossem puros, fossem bíblicos. O problema é que a religião, ela também é problemática. Ela também segue valores distorcidos, não segue os valores da Bíblia. E essa religião que ameaça se misturar com o Estado agora, e nós estamos vendo isso porque a reação está acontecendo, né? Porque ninguém quer ter os valores de família destruídos, como tem acontecido. O que vai acontecer? Um novo modelo de mistura de Estado e religião vai se impor para impor uma ideologia religiosa unilateral, que não é a ideologia bíblica, e vai forçar todo mundo a seguir esses ditames. Isso é um prejuízo gravíssimo para a humanidade. O único período em que isso funcionou é quando foi um Estado teocrático. Em Israel, quando Deus estava liderando em Israel. Exatamente. Fora isso. Quando Deus é o Senhor, ok, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas sem Deus não existe como haver felicidade e liberdade para o mundo. Vocês dois já decidiram qual dos dois que vai? Os mais experientes. Os mais experientes. Nosso grande Nastrinho. Obrigado pela deferência. Olha, a questão da marca da besta é um ponto também fundamental aqui, né? O de quinta-feira, claro. o nosso tema. Que marca é essa? Antigamente falava-se muito sobre a marca da besta como algo literal, uma marca mesmo, como marcar a pessoa. Hoje se fala em chip subcutâneo, né? E todas essas coisas. Né? Tem muita Código criatividade. de barra, né? Até código de barra. Até código de barra já entrou nisso. Meu pai dizia que quando ele era jovem, quando o CPF foi criado no Brasil, o CPF era a marca da besta. Então as pessoas não queriam tirar o CPF. Você vê como que as coisas... Virou até a vacina recentemente, né? Exatamente. Então, a questão da marca da besta, dentro da teologia apocalíptica, é algo que impõe, né? Marca quer dizer algo imposto ali, sem você ter liberdade para querer ser marcado ou não. E aqui em Apocalipse capítulo 13, quando vai para o verso 16, diz assim, 13, 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. Aí vem a questão agora dessas elocubrações teológicas por aí afora, né? Sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e esse número é 666. O que representa a mão? A mão significa símbolo do ganha-pão, do sustento, do trabalho. Isso quer dizer que aquele que não adorar a imagem da besta, que é esse conluio entre Estado e religião no tempo do fim, a Babilônia mística espiritual, ele vai ser cerceado em seu direito de ganhar o pão, de trabalhar. Então, nossa conta bancária não vai existir, nosso CPF não vai valer mais nada, nós não poderemos financiar, comprar ou vender, nós não poderemos sequer ter registro no RH da empresa. As pessoas não poderão, que forem fiéis e não adorarem a besta, não poderão ter o trabalho, o sustento. Né? E na fronte? Fronte quer dizer a sede do entendimento, o raciocínio do ser humano. Então, é como se fizesse uma lavagem cerebral em Ananias, Misael e Azarias,
vão querer também fazer uma lavagem cerebral, né? Para que a pessoa não escolha o reino de Deus, escolha ali o poder político religioso, porque eles vão superar, eles vão coordenar e vão mandar em tudo, né? Então, nessa questão de embate, a marca na mão significa não ao sustento, não ao trabalho, não a ser um cidadão comum, e a marca na fronte vai cercear o direito de escolha. Agora, e o número 666? Bom, aí também é uma criatividade enorme, né? Mas, normalmente, os teólogos têm tido uma coordenação e um ponto comum, de que seria o contrário do número perfeito de Deus, que é o número 7, e ele se repetindo 666, quer dizer, o esforço satânico para ser o governante, né? Então, isso daqui se chama gematria. Gematria é o sistema que confere valores numéricos a determinadas letras de um alfabeto. Pode ser de qualquer língua. Então, você falar que o Vicarius Filii Dei, né, estava lá na mitra papal, etc., etc., precisa tomar cuidado com isso, porque isso nunca foi verificado. Porém, títulos religiosos romanos podem ser um indício para o 666, mas é bom tomar o contexto do capítulo 13 todo e não ficar firme somente no 666, porque isso pode indicar outros nomes também. A marca da besta é possível que seja uma referência à humanidade que se multiplica para tentar substituir a Deus, como foi colocado, representado pelo número 7. O homem pode se multiplicar quando quiser, mas nunca vai conseguir substituir o Deus verdadeiro. Ele vence no final e nós somos convidados a vencer juntamente com Ele. Esse convite está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.